Nesse vídeo a gente vai contar um pouquinho sobre a vida e a obra de Alberto Nepomuceno, que foi um compositor brasileiro muito importante para a história da música no Brasil e para a construção da nossa identidade musical. Alberto Nepomuceno foi compositor, pianista, organista e professor. Nasceu no dia 6 de julho de 1894, na cidade de Fortaleza, Ceará. Lá ele iniciou seus estudos com o próprio pai, Vitor Augusto Nepomuceno. Mas, aos 18 anos, eles se mudaram para Recife, onde ele começou a ter aulas de piano e violino. Em 1880, se tornou aluno de harmonia de Euclides da Quino Fonseca, e também no mesmo período passa a estudar filosofia e língua alemã com Tobias Barreto, fundador do condoreirismo no Brasil. Também em Recife, fez amizade com alunos e professores da Faculdade de Direito, o que o levou a defender causas republicanas e abolicionistas no Nordeste. Em 1885, parte para o Rio de Janeiro para morar com a família Bernardelli, que mais tarde viria apoiá-lo em sua viagem à Europa. Passa então a ter aulas com Miguel Cardoso e começa a compor e se apresentar como pianista no Clube Beethoven. Apesar da grande produção de Alberto Nepomuceno para a formação de piano e voz e piano solo, ele também compôs importantes obras orquestrais, dramáticas e sacras. É difícil condensar tantas obras num pequeno espaço, mas aqui mostraremos alguns exemplos. A canção Coração Triste em Ré menor, opus 18, número 1, foi composta em 1899, em Petrópolis, e tem como letra o poema de Machado de Assis. Sua tonalidade, harmonia, modulações e construção de pontos culminantes reforçam o caráter de profunda tristeza do poema, que possui o eu poético neutro. Nas obras dele, a relação entre a literatura e a música são muito fortes. Inclusive, em Coração Triste, que é uma famosa canção dele, ele usa exatamente o texto e poesia do Machado de Assis. E não só usa o texto, mas ele faz com que a música à sua volta tenha uma forte relação com o texto. Então, por exemplo, passando da parte A para B dessa música, tem um arpejo ascendente que chega num acorde maior, mas muito tenso e sofrido. Assim como na letra fala que ele está escalando uma montanha e em grande sofrimento. O poema original foi escrito em chinês, posteriormente traduzido para o francês e então para o português por Machado de Assis. Ele fala da natureza e, em especial, da queda das folhas do outono, simbolizando a queda das ilusões. Em agosto de 1888, Nepomuceno viaja à Europa na companhia de seus grandes amigos, Henrique e Rodolfo Bernardelli. Foi para lá para ampliar sua formação musical. De antemão, pede ajuda do governo. Porém, por se envolver em atividades republicanas e abolicionistas, o imperador Pedro II nega o pedido. Desse modo, realizou vários concertos para financiar seus estudos, realizando uma turnê com o violoncelista Frederico Nascimento.
Contudo, não foi o suficiente para contemplá-lo com o financiamento necessário. Assim, acabou recebendo o apoio da família de artistas Bernardelli. A série brasileira, de 1897, é considerada por alguns como o marco inicial do nacionalismo e mescla temas folclóricos, gêneros urbanos cariocas, melódica nordestina e ritmos afro-brasileiros. Apresenta uma narrativa clara, com influências europeias, afinal foi composta durante a estadia do Nepomuceno na Europa, mas a inspiração nacionalista é explícita ao citar elementos como a cantiga do sapo cururu e imitações do canto do sabiá. Na Itália, Alberto estudou na Liceo Musicale Santa Cecília de Roma, onde teve aula com importantes professores de harmonia. Mais tarde, na Alemanha, ele estudou em 2 escolas, inclusive teve aula com Max Bruch. Durante as aulas com Lechertz, conhece a pianista norueguesa Valborg Bang, com quem se casa em 1893. Nas suas provas finais, regeu 2 de suas peças com a Orquestra Filarmônica de Berlim, o Scherzo para orquestra e a Suíte Antiga para cordas, se tornando assim o primeiro brasileiro a reger a Filarmônica. Em seguida, vai para Paris estudar órgão com Alexandre Guilmot, na Escola Cantorum. O Garatuja, obra que começou a ser escrita em 1904, é considerada a primeira ópera brasileira com elementos que realmente refletem o Brasil. Apresenta de forma muito clara a convicção nacionalista misturada com a cultura europeia do compositor, ainda que muito antes da Semana de 22. Na verdade, é uma obra incompleta, com somente o primeiro libreto e nunca foi encenada. Mas sua abertura foi estreada por Strauss. Apesar de ter composto outras óperas, por exemplo, a ópera Abu, que foi apresentada na Europa com um elenco milionário, nenhuma teve uma recepção muito calorosa do público, pois julgavam que as obras tinham um caráter demasiado europeu. Em 1907, iniciou a reforma do hino nacional brasileiro, tanto na letra de Osório Duque Estrada, quanto na forma de execução, que foi oficializada. O contato de Alberto com o hino também estava relacionado com os seus estudos na Europa. Em 1890, ele participou de um concurso para o hino nacional brasileiro. Ele ficou em 3º lugar, e Leopoldo Miguel ficou em 1º. Mas esse hino não virou o hino nacional, virou o hino da República por questões políticas do momento. Mas, graças a isso, ele recebeu o apoio do governo para continuar seus estudos na Europa. Em agosto de 1895, já de volta para o Brasil, Nepomuceno realizou um concerto histórico no Instituto Nacional de Música, a atual Escola de Música da UFRJ.
composto por uma série de canções em português, o que deu início ao grande debate crítico sobre o uso da língua portuguesa no bel canto. Dessa forma, surge uma de suas principais citações: "Não tem pátria um povo que não canta em sua própria língua." Neste mesmo ano, assume a cadeira de professor de órgão no Instituto Nacional de Música, que é dividido em 2 períodos. O primeiro período é entre 1902 e 1903, após a morte de Leopoldo Miguel, e o segundo período entre 1906 e 1916, após o pedido de demissão de Henrique Oswald. Minha jangada de vela, que vento queres levar? Tu queres vento de terra ou queres vento do mar? A Jangada foi composta em 1920 e a canção foi sua última obra. Com poema de Juvenal Galeno, poeta, também cearense, seu caráter lembra uma jangada, que singelamente se fazem referência a uma jangada em meio ao mar, elemento importante do cenário cearense. De certa forma, a peça reflete um pouco a vida do compositor, como quem se perguntava para onde a vida dele o levaria, pois durante toda a sua vida lutou pelo reconhecimento da qualidade da cultura brasileira. E depois de árduo trabalho, o próprio povo brasileiro resiste em valorizar a relevância de suas ideias. Ou no meio do oceano apraz-te as ondas sulcar, sobre as vagas como a garça, gosto de ver-te adejar, ou qual donzela no prado, resvalando a meditar. De suas obras para piano, podemos destacar A Galhofeira, de 1894. Ela apresenta a rítmica típica do machixe. Nepomuceno procura mimetizar em algumas de suas obras certo sotaque brasileiro. Ele se apropria particularmente da música popular, tanto urbana quanto folclórica. Ensino e militância por oportunidades de profissionalização dos músicos eram marcas da sua gestão. Inclusive, ele criou cursos no período noturno para que os músicos que precisavam trabalhar durante o dia pudessem ter oportunidade. Heitor Villa-Lobos foi um dos músicos que faziam parte dessa realidade e usufruiu dos cursos noturnos. Porém, como eles não duraram por muito tempo, já que Nepomuceno encontrava muitos desestímulos dos outros docentes incomodados com sua visão, a passagem de Villa pelo Instituto Nacional de Música foi curta. Outras marcas de sua gestão inclusiva podem ser observadas pela sua tradução do Tratado de Harmonia de Schoenberg e tentativa de implementação, apesar de forte oposição do corpo docente, no Instituto em 1916. Bem como a realização do Concerto de Violão, do compositor Catulo da Paixão Cearense, que causou grande revolta dos críticos mais ortodoxos, que consideraram o acontecimento como um assinte àquele templo de arte. Ele foi o primeiro músico popular a dar um recital nesse instituto. Quando ele chegou ao Rio de Janeiro, ele se apresentava como flautista, porque o violão não era muito bem visto na época. Era visto como algo mais marginal, mas graças a isso ele também teve a oportunidade de tocar em várias festas, em vários eventos. Mas, quando o pai dele descobriu, ele acabou sendo isolado em Copacabana. Catulo e Nepomuceno eram nordestinos, e ambos exaltaram suas origens na música que faziam, buscando uma identidade brasileira. Esse fato mostra que para Alberto Nepomuceno não havia a dualidade entre música erudita e música popular. Uma de suas filhas tinha apenas a mão esquerda,
devido a uma má formação. E pensando nela, Nepomuceno escreveu 5 pequenas peças para a mão esquerda. Hoje, esta peça é muito utilizada como recurso pedagógico para aulas de piano. Nepomuceno foi ainda regente da Sociedade de Concertos Populares e diretor musical dos concertos da Exposição Nacional da Praia Vermelha, de 1908. Em 1910, empreendeu viagem à Europa, regendo concertos em Bruxelas, Genebra e Paris. Em 1913, estreou sua ópera Abu, no Teatro Coliseu de Buenos Aires, apresentada também em Rosário e Montevidéu no mesmo ano, e em 1915 no Teatro Costanza, de Roma. Nepomuceno foi um grande nacionalista, mas que não incentivou a dualidade entre popular e erudito, Brasil e Europa. Ao contrário, ele usa das melhores fontes de todos esses ambientes. Pode ser considerado um eclético de formação variada, com fortes influências da Itália, Alemanha e da França. Em 16 de outubro de 1920, aos 56 anos, Alberto Nepomuceno veio a falecer, mas ele deixou um grande legado, porque ele foi o primeiro que foi assíduo no nacionalismo, buscando valorizar a cultura do nosso país. Mas ao mesmo tempo ele não se fechou só para o Brasil, ele estava muito aberto para o que a Europa tinha a oferecer para que essa obra fosse ainda melhor. E ele contribuiu muito para a nossa música, inclusive foi ele que traduziu o Tratado do Schoenberg. Então, esse é Alberto Nepomuceno.